Junho de exercícios. Fala, bom de língua! O exercício de hoje vai ser sobre o uso da crase. Dá uma olhada nessas frases. A gente precisa definir quais delas precisam do acento grave. Para isso, eu vou usar as dicas dadas lá no vídeo de explicação. O link está na descrição. Se você precisar, pausa o vídeo para ter mais tempo de tentar fazer o exercício. Então, vamos à correção? Na primeira frase, a gente tem um A antes da palavra tona. A primeira coisa é saber se tona é feminino. E é sim, então pode ter crase. A segunda é ver se ela é verbo, e não é. Vamos tentar usar a dica do para, então. Se vir à tona significa vir à superfície, se eu colocar o para antes, a frase fica vir para a tona, para a superfície, o que faz todo sentido. Logo, essa frase precisa de crase. É esse o raciocínio que a gente vai usar para todas as outras frases. Na segunda frase, depois do a, que pode ser craseado, a gente tem a palavra fazer, que é verbo. E como uma das regras da crase diz que não existe crase antes de verbo, essa frase não vai ter crase. Na terceira frase, a gente tem a palavra esmo depois do a, que é masculina. Logo, de acordo com as regras explicadas, a gente também não vai usar crase. Na quarta frase, a gente tem a regra do de a. Como a primeira preposição, o de, não tem o artigo a, na segunda preposição não vai ter crase. Isso nos leva à quinta frase, e aqui rola uma quase pegadinha. A regra é a mesma da frase anterior. Então, a princípio, se a primeira preposição de tem o artigo as, a gente já poderia determinar que na segunda preposição a precisa ter crase. O problema é que esse a não é uma preposição, mas um artigo. A preposição está antes dele, o até. Ainda não está convencido? Então vamos usar a dica de trocar por um equivalente masculino. 18 horas é feminino e é horário. Então, um possível equivalente seria o anoitecer. Com isso, a frase ficaria das 8 horas até o anoitecer, e não até ao anoitecer. Logo, se não virou ao no masculino, não vai ter crase no feminino. E por fim, a gente vai ter aquele uso diferente da crase, aquele uso moleque que não precisa de artigo. Não percebeu? A gente entrega os documentos para alguém. Agora tenta inserir o para antes de aquela. A frase continua fazendo todo sentido. Entreguei os documentos para aquela funcionária. Como aquela começa com a, esse a pode ser craseado. Pode e deve. Legal, né? Temos nossa correção. E aí, como você se saiu? Se você teve dificuldade, assiste ao vídeo de explicação e tenta de novo. E se tiver dúvidas, deixa aí embaixo nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.